Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Eu já falei com vocês, queridos, Super Quarta não falha. Super Quarta é o dia que a gente faz mais dinheiro na sala ao vivo. Eu até brinco com o pessoal lá, o pessoal que tá lá na sala, que tá com a gente, tá acompanhando nosso trabalho, confia no nosso trabalho lá. Deixo muito claro pra ele, galera, se vocês querem operar, operem com a gente lá, entendam um movimento, mas não precisa operar todos os dias. É só você operar segunda e terça na maciota, operar grandão com a gente na quarta e descansar quinta e sexta também. Por quê? Porque super quarta não falha. Ah, mas os outros dias você também ganha dinheiro? Nós ganhamos, mas super quarta é o dia que a gente aproveita para fazer tudo. Hoje foi nada mais, nada menos do que a venda na máxima do dia. Somente isso, tá? Uma baita operação, um baita trade. Eu vou explicar tudo isso para você. Já não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo aqui. Deixa tudo isso daqui para me dar aquela fortalecida. Seu dedo não vai cair se me der uma moral. Seu dedo não vai cair se você preencher o formulário para estar junto lá com a gente todos os dias aprendendo, lucrando e desfrutando de tudo que a gente tem para você. O nosso compromisso é a sua consistência. No mais, vamos aqui para o nosso vídeo aqui, tá? Muito tranquilo, muito objetivo, muito realista, trazendo sempre a luz do conhecimento do Smart Money, mas o comportamento do preço, onde você entende esses conceitos e alinha com a movimentação única e exclusiva do preço, tá, galera? Falei com o pessoal na abertura da sala ali que a gente tinha para analisar. A nossa observação foi o pregão de terça-feira, foi um pregão que o mercado quebra essa estrutura, então inicia uma nova referência. É um pregão que, depois de quebrar essa estrutura, retorna todo o movimento. Então, Felipe, o que era essa região superior aqui? O nosso choque. Então, tudo que o mercado estivesse abaixo dessa região era procurar vendas. Para qual expectativa? Quebra dessa estrutura. Formar um novo movimento. E qual movimento é este? Um boss. Formar um movimento de movimentação, de rompimento. Então era muito importante analisar este contexto, analisar essa movimentação como um todo. Você precisa entender isso que eu estou te falando para você aplicar na hora que o mercado está em movimento. Enquanto você não entender e não aplicar isso, infelizmente, você não vai avançar. Não vai compreender o que de fato o mercado tem para te entregar todos os dias. Todos os dias. Paciência e atenção sempre. Aí eu até falei com o pessoal, até a gente comentou no pregão de ontem, que aqui a gente tinha uma região que a gente ficou esperando a vendinha. O mercado começou a andar e não deu o nosso trade. Infelizmente quebrou a estrutura e não tinha retraído até lá. Você sabe que esse tipo de operação acaba não pegando. Eu até comentei com o pessoal que eu não usaria essa referência aqui como entrada, porque foi um trade que acabou acontecendo no fichamento do pregão ali, quase 5 horas da tarde, tá? Eu não estaria operando, obviamente, na frente da tela, mas eu teria que estar atento com essa oportunidade que o mercado poderia gerar. E automaticamente ele gerou. Aí, esse tipo de operação, o que eu acabo preferindo? Até postei um vídeo para vocês aqui, que explicando essa situação, onde eu trago o conceito de chegou numa região, você tem dois tipos de situação. A primeira, estrutura. É uma estrutura de alta ou uma estrutura de baixa? Estrutura é o movimento principal que você tem. E o segundo é a questão do fluxo. O fluxo estava alinhado com a movimentação principal? Não, porque o mercado está subindo com um fluxo de alta numa estrutura de queda. O que você precisa para acompanhar essas movimentações? Você precisa a quebra dessa movimentação. Um novo choquezinho sendo formado. O mercado formou esse novo choquezinho depois de testar a região? Sim. Então você teria a oportunidade de entrada nesse ponto aqui. Deu mais um trade mais tarde ainda, mas deu uma operação extremamente lucrativa. E aí simplesmente o mercado acabou fechando, gerou para você essa estrutura de liquidez e essa estrutura de liquidez. O importante foi que na abertura o mercado já perde este fundo. Automaticamente dá continuação nessa movimentação. E eu falei com o pessoal, galera, muita atenção. Nesse movimento inicial do preço aqui,
não existiu correção no 50%. Então isso aqui é apenas liquidez. Não existindo liquidez, não existindo correção neste ponto, sendo apenas liquidez, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atualizar a minha referência? Obviamente que não. Eu tenho que fazer o quê? Pegar este fundo com este topo. E aí, usar essa referência como um todo. Automaticamente anulei essa operação aqui, usando apenas isso aqui como indução. Como o trade de risco já tinha iniciado, nós pegamos a operação de confirmação. E onde que foi o nosso trade com stop de apenas 70 pontinhos, tá? Foi exatamente no 675. Um risco retorno, se você calcular nessa operação, foi um risco retorno espetacular. Por quê? Porque o mercado gerou para a gente um trade de mais de 1.400 pontos. Uma operação zone to zone, saindo da máxima do dia, indo até a mínima do dia. Uma única operação, sem calor, sem risco praticamente nenhum e pegando tudo que o mercado tem para nos oferecer. O famoso zone to zone. Logo após esse movimento aí, o mercado acabou acelerando, deu uma esticada muito boa ali pra gente, a gente conseguiu aproveitar. Falei com a galera, não se prendam a uma única referência. Aqui poderia ser um ponto de parada, mas também acreditando que era mais uma captura e quebra de estrutura. O mercado foi lá e validou uma vez mais. Quem ficou de fora do trade teve a chance de entrar nessa região. Por quê? Isso daqui é o nosso breaker block. Se era um order block validado quando o mercado subiu, é um order block devidamente validado para quando ele retornar. Olha mais uma vez a estrutura de liquidez sendo formada. Olha a sua oportunidade de entrada, olha mais um trade. E foram 2 trades espetaculares que geraram mais de 1.000 pontos nessa movimentação espetacular de quarta-feira. Você precisa ter aproveitado qualquer uma dessas 2 operações ou ter ficado posicionado o dia inteiro, porque gerou muito bom movimento. É muito tranquilo quando você identifica e, obviamente, entende o que você precisa fazer para ser altamente lucrativo no mercado todos os dias. Felipe, o que você está observando aqui já para a gente para amanhã? O mercado não quebra estrutura. Minha expectativa é de continuação. O mercado dá segmento na queda. Só que aqui deixou uma captura de liquidez e quebrou estrutura. Então, essa região, para mim, ela já é uma região válida para eu batalhar uma venda. Por mais que isso aqui é pouco, e eu realmente concordo, que é uma região aqui que mais tem característica de captura de liquidez e não de continuação, eu posso analisar que aqui pode gerar para mim uma oportunidade vendedora, porque o fundo que origina essa nova estrutura para mim é este, e não necessariamente este. Este daqui marcado em linha vermelha aqui é da referência principal toda. Este marcado aqui na linha preta é do movimento exclusivo do dia de hoje. Então sim, sou um vendedor nessa região e claro, observando como o mercado vai chegar. Se você é um cara mais cauteloso, você não vai pegar essa operação no risco, você vai esperar um alinhamento do fluxo e estrutura num gráfico menor para você analisar um risco baixo e um potencial altíssimo retorno na sua operação. Felipe, eu sou comprador de índice, eu quero comprar, acho que ele já corrigiu, porque aqui teve um aluno que chamou essa atenção pra gente, ele estava chegando nessa bandeira, depois fez outro movimento, veio testar aqui a mínima da bandeira, só que não quebrou estrutura ainda. Será que ele estava vindo buscar essa liquidez para jogar o preço lá para cima? Se sim, muita atenção nessa oportunidade que pode originar pra gente. Eu não vou usar isso aqui como um choque secundário, porque para mim ele está muito arriscado. Você vai usar? A sua expectativa já era de ter entrado. Para mim, o melhor dos mundos é o mercado ganhar este topo e aí sim retrair para a gente batalhar essa compra e dependendo de como o mercado vier chegar nesse ponto, voltar com ele vendido. Beleza? Atenção total nessa contextualização completa. No dolinho aqui está muito claro, né? Você tem a sua espetacular operação de venda com essa movimentação de muita gente travada no fundo, você simplesmente efetua o contra. Teve aluno que acabou pegando essa operação. Como ele não passou no primeiro momento aqui, a didática que a gente adota lá na sala e essa padronização que a gente utiliza é simples demais. Uma movimentação como essa, já pegamos um trade espetacular, o risco era baixo, andou pouco mais de 15 pontos, a expectativa é de minimamente proteger ou sair. Nós tivemos galera que saiu, teve quem saiu no zero, quem saiu altamente lucrativo, mas o ponto-chave aqui dessa situação é que, como não quebra uma nova estrutura, eu acabo não
chamando essa operação. Eu também não concordo. Ah, mas deu muito certo, Felipe. Graças a Deus. Como eu disse, a padronização que a gente utiliza não permite a nossa entrada aqui, porque a expectativa era o mercado antes, minimamente, capturar essa liquidez para aí sim, se fosse para continuar esse movimento de alta, jogar o preço para cima. E aí, logo após isso, a gente tinha uma nova referência desenhada, como eu disse, a questão do índice lá, por mais que para mim essa característica mostra mais fator liquidez sendo capturado do que necessariamente nova estrutura sendo formada, eu não posso ignorar. Então eu tenho que marcar, e marcando 50% acima de uma liquidez, essa região aqui é muito importante para a gente. Felipe, por quê? Porque era um fair value gap que foi fechado, automaticamente é uma situação que tem